anos é uma vida. Mas Deus tem algo para dizer para vocês aqui na palavra dele. Eu não tenho palavras, mas Deus tem. E eu vou abrir aqui a palavra no Salmo 119. Nós somos músicos, gostamos de música. E este salmo é um verdadeiro hino, porque são 22 estrofes escritas em 8 versos. É um louvor que Davi escreve. E aqui ele coloca cada início de estrofe a letra do alfabeto hebraico, chamada de Aleph Bet. E nós vamos ver aqui, nesse exato momento, o Senhor colocou no meu coração ali, de abençoar, trazer essa bênção para vocês. A igreja pode não repara não, meu pastor, minha Bíblia é assim mesmo. Salmo 119, para você que não tem a marcação que eu tenho aqui, a partir do verso 73 e 74, é a letra Yud. A letra Yud é a primeira letra do nome de Deus. É a menor letra do alfabeto hebraico. E ela significa o número 10, porque no hebraico não tem números. Os números são feitos pelas letras. Também não tem vogais, só consoantes. Então a letra Yud, ela tem o valor numérico. Doutora Bárbara está aí. Doutora Bárbara, levanta a mão. Minha amiga de estudos. Ela tem o número 10. E nós temos o número 6, que é a letra Vav, que é a terceira letra do nome de Deus. Yud, Rei, Vav, Rei. Foi assim que Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente. Moisés, diga ao povo que Yud, Rei, Vav, Rei. Esse é o meu nome. Eu estou enviando você. Porque antes Deus se apresentava como El Shaddai, ele se apresentava como Adonai, ele se apresentava com outras manifestações. Ele não usava Yud, Rei, Vav, Rei. E no Yud, Rei, Vav, Rei, ele tem toda a sua plenitude de manifestação. É o nome que tem todo o significado de Deus, daquilo que ele é, que ele era e que ele sempre será. O número 10, ele diz nesses 2 versículos para pastor Marcelo e pastora Juliana: tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu possa aprender teus mandamentos. Aqueles que te temem regozijam-se ao me ver, porque ponho minha esperança em tua palavra. Essa é uma igreja que foi formada pelo próprio Deus. E ele diz aqui que ele dá entendimento para aqueles que aqui estão e que pedem por entendimento. O número 6, Vav, a letra Vav, diz assim: venha a mim a tua graça, Adonai, ou seja, Senhor, e a tua salvação como prometestes. Então terei uma resposta para aqueles que me insultam, pois confio em tua palavra. Deixa quem quiser falar, Marcelo. Deixa quem quiser falar. Tu está debaixo disso aqui, irmão. Tu está debaixo dessa palavra. Pode vir o que for. Vais passar por cima deles como um caminhão. É o trator, é a mão do Senhor. Ninguém te tira do caminho, não, irmão. Amém. Pastora, não é fácil, não. Novinha, chega sempre num que eu sou e tal, mas a senhora é cheia do Espírito Santo. É uma mulher viva na palavra. É uma mulher que o Senhor vivifica. Está aqui, ó. Ele prometeu a salvação a vocês. Ele prometeu a salvação à igreja, ministério crescendo na unção. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Opa! É o seu ou é o meu? Acho que foi o meu. É o seu. É o meu relógio. Ah, não, deixa eu ver. Ah, meu, depois eu vejo. Tem problema. Eu quero deixar essa bênção para essa igreja nessa manhã. Nós recebemos. Que Deus abençoe esse ministério. Obrigado. Conte com esse humilde servo. O que eu puder fazer, o que eu puder ajudar, o que eu puder estar junto, é só me convocar. Eis-me aqui.
Muito obrigado por todo o carinho, por todo o amor, porque vocês me constrangem com tanto amor que vocês me dão, com o carinho que vocês têm comigo. Eu fico constrangido, eu não sei o que fazer, a não ser dobrar os meus joelhos, colocar os pés para trás e pedir: Senhor, derrama graça sobre graça para o ministério crescendo na unção. Pastora, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe todo o trabalho que tu faz com as mulheres aqui, porque a mão do Senhor assim o permite. Obrigado, meu pastor, por essa honra. Obrigado, pastor. A paz do Senhor, igreja. Ih, rapaz, a paz do Senhor, igreja. Amém. Trago a saudação e um forte abraço do bispo Ivo Mariano e de todo o ministério da Igreja de Deus em Cristo, Resgate para a Vida, lá do estado de São Paulo. Nosso bispo gostaria muito de estar aqui com os irmãos, mas infelizmente por compromissos outros, também ele teve que viajar para alguns municípios lá de São Paulo. Ele está em Limeira nesse exato momento, e eu quero trazer aqui essa saudação que ele pediu para eu entregar, e esse abraço a todo o ministério, a toda a igreja. Meu pastor Marlon, de Vascaíno para Vascaíno, aqui o papo é outro. O meu pastor, não vou deixar ele de fora, não, senão ele fica zangado com a gente, fica zangado com a gente. Igreja, hoje, para mim, é um dia muito especial. Primeiro eu quero agradecer e saudar a mulher que é a minha coluna de oração, meu sustento. Eu não sei se eu estaria aqui se não fosse os joelhos dela, porque o Senhor diz que a mulher que dobra os seus joelhos coloca seu homem de pé. E ela faz isso com maestria. Missionária Diva, fica de pé, muito obrigado. Deus te abençoe, te proteja, te guarde sempre. Perdoa, eu sei que eu estou ficando velho, chato, mas releva isso, deixa, faz parte. O pacote não podia ser diferente, não é isso, meu pastor? Agradeço à igreja, agradeço a vocês por estarem aqui nesse dia. Hoje eu quero falar de um assunto que nós estamos vivendo. Amanhã estaremos comemorando, eu não sei o que, se é para comemorar, se não é, mas está aí na mídia, o Dia da Consciência Negra. Eu penso muito sobre isso, consciência negra. Deus me deu algo maravilhoso para falar nessa igreja sobre isso, sobre essa consciência, sobre essa questão da negritude. E você precisa saber disso. Mas antes, curve a sua cabeça e ouça. Que as palavras da minha boca, Senhor, e os pensamentos do meu coração, Eterno, sejam aceitáveis em Tua presença. Adonai, Tu és minha rocha e meu Redentor. Me esconda na Tua cruz, Senhor, que eu diminua para que Tu cresças. Me usa como vaso de honra em Tua casa, para louvor, glória e engrandecimento do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 15. Marcos, capítulo de número 15, versículo 21. Eu sei que você bota aqui, mas ele vai ser um pouco diferente, mas a construção é a mesma, tá? Vai ter algumas palavras diferentes, mas a construção é a mesma. E eu vou ler aqui por causa da construção. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Amém? Amém. Eu cheguei aqui, estava tendo escola bíblica. Quem perdeu, por favor, venha à escola bíblica, hein? Marcos 15, 21. Nós vamos falar de um personagem aqui maravilhoso. Nós temos a mania de nós crentes dizer assim: eu sou lavado, eu sou remido pelo sangue. É mesmo? Por que você diz isso? Como é que você sabe que você é lavado pelo sangue? Como é que você diz que você é remido pelo sangue? A Bíblia me dá isso, pastor Sérgio. Ah, dá? Dá. Vamos ver aqui em Marcos? Vamos entender isso? Vocês me ajudam? Estão comigo aqui? Então vamos ler lá.
Versículo 21 diz assim: certo homem de Cirene, Simão, pai de Alexandre e Rufo, passava por ali, chegando do campo. Ele foi obrigado a carregar a cruz. 22. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. 23. E lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não aceitou. 24. Então o pregaram na estaca de execução e dividiram as roupas de Jesus entre si, jogando dados para determinar com que cada homem ficaria. 25. Eram 9 horas da manhã quando o pregaram na estaca, quando o pregaram na cruz. Acima de sua cabeça estava escrito o registro da acusação feita contra ele, onde se lia: Yeshua et Nazaré Melech Yudim, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Só até aí. Bom, eu não sei se você tem o hábito de ler a Bíblia. Quem é que tem o hábito de ler a Bíblia aqui? E eu vou te dar uma notícia chata: para de ler. Para de ler. Porque quando você lê a Bíblia, você está lendo a Bíblia como um livro de história. E a Bíblia não é um livro de história. O salmista nos ensinou: na tua lei, na tua palavra, na tua Torá, medita dia e noite. Meditar, segundo Aurélio, é mais profundo. Meditar é pesquisar, é estudar, é procurar conhecer, é se aprofundar. Quando você lê, você pratica apenas uma leitura. Você não faz a meditação. Você não para pensar ou para perguntar o porquê. Por exemplo, alguém aqui já parou para ler, quando ler essa parte diz assim: Cirene, o homem de Cirene. O que é Cirene? Por que Cirene está escrito na palavra? Por que está aqui escrito? Por que ela está sinalizada? Preste atenção que você vai entender. Cirene era uma cidade onde existia um povo judeu, já um povo ali, vamos dizer, convertidos ao judaísmo. E lá tinham 3 tipos de pessoas: as pessoas que eram ricas, os cidadãos de Cirene. Haviam os da sinagoga, porque lá tinha um nome, Sinagoga dos Justos. E havia os do campo, as pessoas que viviam no campo. E nessa sinagoga dos justos, essa sinagoga, existia um grupo negro chamado de Churras. Eles eram conhecidos porque eram negros judeus. Mas como judeus? Cirene hoje, ela fica localizada na Líbia, atual Trípoli. Ali na Tunísia, a cidade de Trípoli era a cidade de Cirene, antes de Cristo. Lá em Cirene, ela teve também o seu nome criado como Sabá. E isso está lá no livro de Gênesis. Sabá. Dizem, o Midrashim, as histórias contam, que a rainha de Sabá sai do encontro que teve com Salomão, mas sai grávida e tem um filho. Tem um filho. E lá em Sevá, que é o nome da cidade, não existe a letra B no hebraico, Sevá é o nome da cidade. Esse Sevá, essa cidade, ela depois, mais tarde, ela se torna uma cidade grega. Ela se torna uma cidade, ela era um porto muito próspero, era um porto, era uma área onde
os mercadores, aonde os navios paravam, passavam, existia ali um grupo chamado dos libertos. Era um grupo de pessoas ricas. Era uma cidade muito próspera. Então, Sebá se torna Cirene. Logo depois, os romanos tomam conta de metade da terra, de uma boa parte, e Cirene passa a ser uma cidade romana. Pastor, por que você está falando isso? Você vai ver o porquê do sentido de tudo isso. Eu posso te pedir uma ajuda? Você pode ir comigo no livro de Gênesis, no capítulo 10? Por favor. Você tem aí para mim, por favor? Gênesis capítulo 10. Diz assim, Gênesis capítulo 10, livro chamado de Bereshit. Eis a genealogia dos filhos de Noé: Shem, Cão e Efete. Eu não gosto de falar cão, porque não é cão. Shem, Ram e Efete. Nasceram ali filhos após o dilúvio. Os filhos de Efté, que é Jefé, os filhos de Ram, que é cão, como a gente fala, foram Cush, Mitzrayim, Put e Canaã. 4 povos saíram de Ram. Mas vocês lembram que alguém, pastor grande aí, disse que os negros eram amaldiçoados? Lembra disso? Alguém lembra que isso rodou na internet um grande tempo? Os negros são amaldiçoados porque foram amaldiçoados lá por Noé. Lembra disso, pastor Marcelo? Foi falado por Noé e tal. Só que existe um equívoco nisso. Quando Noé amaldiçoou, ele não amaldiçoou a Ram, ele amaldiçoou a Canaã, seu neto. Seu neto. Houve um determinado problema, que não me compete aqui agora nós falarmos pelo tempo, mas ele amaldiçoa a Canaã, neto, filho de Ram. Os cuxitas foram os negros que foram para a África, prosperaram na África, cresceram na África. Os Mitzrayim são os egípcios, que veio da raça negra. Put são os mongóis. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão rir. Você sabia que os japoneses vêm dos negros? Os chineses são nossos consanguíneos, povo de Putz. E Canaã, os cananitas, é o povo que dá origem lá de Ur dos caldeus, está lembrado? Sai da tua terra, Abraão. Da terra, Ur dos caldeus, significa que Abraão, ou Abraão, como queiram, não era lourinho de olho azul. Não era, com certeza. Agora eu preciso voltar para o texto, para que você entenda por que eu vim aqui, por que eu voltei, por que eu coloquei toda essa questão para nós, para que nós possamos entender bem a palavra do Senhor. Quando a gente escreve sobre isso, fala sobre isso, eu gosto muito de falar sobre Marcos, principalmente sobre Simão, para uma comunidade como a nossa, para que você tenha atenção nisso, nessa palavra. Aqui você vê que Simão era pai de 2 pessoas, 2 rapazes, Alexandre e Rufo, que no livro de Romanos, depois você vai ver o que aconteceu com ambos. E ele passava por ali, ele passava pelo local da crucificação, vindo do campo, ele vinha de Cirene. Cirene estava distante para Jerusalém, 1.600 quilômetros. Eram dias e dias viajando. Simão sai, porque ele tinha que cumprir uma mitzvot, ou seja, um mandamento,
o judeu, durante pelo menos uma vez no ano, ele tem que participar das 3 principais festas que existem em Jerusalém, que é Pentecostes, que é Pêssar e que é Tabernáculos. Essas 3 festas, uma das 3 festas, o judeu tem que fazer essa migração. Ele tem que ir até, agora o templo não mais existe, mas eles continuam fazendo essa peregrinação, ele tem que ir até o templo. E ele vai até o templo. Simão vinha para o sacrifício do cordeiro que ia ser imolado para a remissão, para perdão dos pecados. Ele desce 1.600 quilômetros, chega em Jerusalém, vai para um local, troca suas vestes, se veste de roupa de linho branca, porque não podia entrar no tabernáculo, não podia entrar no templo, se não fosse de vestes brancas, linho branco, puro. O que Jesus está falando para mim e para você nesta manhã? Quando você for tomar a ceia, esteja de vestes brancas na minha frente. Venha receber o meu corpo e o meu sangue com vestiduras brancas, com a sua alma branca, com a sua alma pura. E Simão faz isso. Ele se veste de branco, coloca seu melhor linho e vai caminhando para o templo. Só que lá estava acontecendo algo. Quando o cordeiro era sacrificado, o sacerdote ficava numa plataforma em cima, as pessoas embaixo, só os homens, as mulheres não entravam, era clube do bolinha, elas ficavam numa segunda parte, e ali o sacerdote pegava o ísopo, que a gente ouve tanto na Bíblia. Ísopo é uma erva, é uma planta que ela suga. Então, quando ele sacrificava, imolava o cordeiro, ele molhava o ísopo no sangue do cordeiro e rodeava com as mãos, fazendo este movimento pelos 4 cantos do altar, para que aquele sangue fosse aspergido. E quando aquele sangue pingava na roupa de alguém, na vestidura branca, era um prêmio, era um troféu, era uma grande bênção. E Simão estava indo atrás do cordeiro que seria imolado. Mas Simão não esperava que aconteceria algo no caminho que iria mudar toda a história da vida dele. E aqui, a Bíblia diz que ele passava por ali, chegado do campo, e ele foi obrigado a carregar a estaca. Essa escrita aqui está equivocada. E eu vou te dizer por que ele não foi obrigado. Simão vai andando e escuta: crucifica ele, mata ele, mata, crucifique-o, crucifique-o. E ele vê uma turba de pessoas vindo na sua direção, porque Herodes fez questão de envergonhar o Senhor Jesus de tal forma que ele passaria no meio do local mais populoso em Jerusalém, que é o mercado, que era para deixar claro a vergonha do nosso Senhor. Mas o Senhor é Deus, Ele é poderoso, Ele transforma a vergonha em honra. E Simão, quando vê aquela turba, ele não podia ter nenhum tipo de sujeira na roupa, ele com medo, ele se esconde numa porta chamada Formosa, que está lá para quem quiser ver. Entra no Google e procura Porta Formosa. Mais ou menos ali no final da igreja, passaria a turba onde Jesus estava carregando a cruz. Mas Deus é Deus. Ele sabe por que ele ia fazer o que ele iria fazer. E ele consegue, de uma maneira, desviar a sua rota, e ele passa
exatamente na frente de Simão Cirineu. Aquele homem ainda tinha uma missão para cumprir, antes dele ser crucificado no madeiro. Ele desvia, ele cai, e com isso ele vê Verônica, ele vai na direção de Verônica, que por sua vez estava quase perto de Simão. E quando ele cai pela última vez, ele cai bem de frente a Simão. Ali, irmãos, aconteceu algo que dói meu coração e que me deixa certo do sangue do Senhor sobre nós. Ele cai, Simão Cirineu olha, os soldados chegam perto e diz: ajuda ele, ajuda a carregar. Ele não foi obrigado, não. Sabe por quê? Lembra que eu contei aqui que Cirene era uma cidade de Roma? Ele podia ter dito aos soldados: eu não, eu sou cidadão romano. E se ele fala, evoca o direito dele de cidadania, é isso, meu advogado, é isso? Ele seria respeitado. Paulo fez isso. Paulo disse: não, eu quero ser por Nero, e não aqui por vocês, porque eu sou cidadão romano, eu quero ser julgado por Nero. Simão poderia ter dito, mas ele não fez. Sabe por quê, irmãos? Eu falei aqui, o amor, o constrangimento que Jesus causou a Simão Cirineu, quando ele olhou para Cristo e viu aquele homem todo ensanguentado, carregando aquela cruz. Ele olha e vê o amor de Jesus para ele, dizendo: Simão, essa cruz não é minha, ela é tua, Simão. Ela é de Barrabás, ela é do mundo, ela é do povo. Estou levando sobre mim as dores do mundo, inclusive a maldição que está sobre você. Ah, gente, misericórdia. Olha que encontro, um olhar de amor, de misericórdia por cada um de nós. Agora você sabe por quê? Você é lavado, é remido pelo sangue, porque o sangue de Jesus te remiu de todo o pecado. O sangue de Jesus te libertou. O sangue de Jesus te salvou. O sangue de Jesus disse para mim e para você: ei, você é meu, e ninguém vai parar você, ninguém vai te humilhar, porque eu já estou levando sobre mim todas as tuas dores. Simão naquele momento olha e diz: meu Deus, que isso aqui? O que está acontecendo? Mas eu vou levar. Ele pega a cruz, coloca no seu ombro, e olha que interessante, ele dá 50 passos do local onde ele está até o local da caveira, até o Gólgota. O que tem, pastor, de 50 passos? É porque 50 dias depois, o Espírito Santo, Pentecostes, desceria sobre o povo. 50 dias depois, foram os 50 passos que Simão deu com o Senhor Jesus. Isso é tremendo, isso é muito espiritual. Simão naquela hora levou, e ele não sabia o que estava acontecendo, ele só sabe que ele levou, e ele ficou atônito, que ele olhou para o sol e disse: perdi o sacrifício. Mas quando ele olha as suas vestes, banhada no sangue, ah, Jesus, ele tinha sido lavado, remido pelo verdadeiro Cordeiro. Não era o Cordeiro que o sacerdote imolou, mas era o Cordeiro que estava ali, o Cordeiro, Filho de Deus. Era ele que estava ali. Ele foi lavado e remido por esse sangue. E ele volta para casa, todo ensanguentado, sem entender o porquê. E no barco, ele pergunta às pessoas: quem era aquele homem que eu ajudei carregando a cruz? E as pessoas falam: aquele era o Filho de Deus. Quando ele chega em casa, ele conta o ocorrido. Nesse exato momento,
Alexandre e Rufo, seus filhos, ouvem a história. Você quer ver o que aconteceu? Romanos 16, você pode abrir aí para mim, por favor? Romanos capítulo 16, o que diz aí? Vou ler aqui na tradução de vocês que fica mais fácil. Romanos 16, versículo 3. Romanos. Deixa eu ver se foi isso mesmo que eu marquei. Ele fala sobre Rufo e diz sobre a mãe de Rufo. Paulo diz que graças a eles, o ministério dele foi respeitado, foi honrado, porque tanto Rufo quanto sua mãe o fizeram dentro da admoestação, graças a quem? Graças ao aprendizado do seu pai, graças ao que Simão Cirineu passou naquele dia. 16:13, por favor. Romanos 16:13. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Alexandre, nessa época, já havia morrido, já havia entregado o seu espírito. E Rufo segue a Paulo. Rufo passa a ser um grande ajudador da obra do Senhor, junto com a sua mãe, que Paulo fala que foi como uma mãe para ele. Então, nós devemos ser como Simão Cirineu. Não tenha vergonha de nada. Para com esse negócio de consciência negra, branca, azul, amarela. Para com esse mimimi. Para de tadinho de mim. Porque o sangue de Jesus te lavou. O sangue de Jesus te remiu. O sangue de Jesus te libertou. O sangue de Jesus te deu consciência, presciência e pré-existência. Então não venha com essa conversinha, tadinho de mim, eu sou pobrinho porque eu não, ninguém me dá chance. Para com isso. Me perdoa, pastor, eu sei que o senhor não gosta muito que fale dessa forma, mas é a real, meu pastor. Depois que Jesus fez por mim, eu vou ter medo de crescer em quê? Eu vou ter medo, parte para dentro, estuda. Você está falando com um homem de 65 anos que não para de estudar. É difícil a vida? É difícil. Muita luta, mas eu não quero saber. O Senhor me dá forças, Ele me dá força de um touro. Está escrito no Salmo 92, em ditosa velhice darás fruto, ou seja, ditosa, boa velhice, saudável, Ele me dá frutos. Ele faz com que eu seja aquilo que Ele precisa de mim. Eu gosto de ir a hospitais. Você ligar para mim num dia de sábado, pastor Sérgio, você está onde? Eu estou no hospital visitando pessoas aqui. Eu estou na comunidade fazendo mesa de oração. Eu gosto, eu amo, porque Deus me deu isso. O Senhor me permite, o Senhor me ajudou, me deu forças, me tirou do tremedal de lama. Eu sei de onde eu saí, eu sei de onde eu vim, eu sei do meu pecado. Eu conheço. E eu amo a mensagem da cruz. Eu amo essa mensagem. Pastor Marcelo, muito obrigado por essa oportunidade de falar aos meus irmãos sobre Simão Cirineu. Por falar para os meus irmãos, não tenha vergonha de nada na sua vida. Não se ache inútil em nada. Não deixa ninguém te diminuir, não. Aliás, tem um verso, que esse é um verso particular, não está na Bíblia não, tá, gente? Sou eu falando. Ele diz assim: chega do negro dizer que sofreu e também chorou. Negro, é hora de viver não esquecendo o passado, mas não fique alienado. Levante seu rosto e veja afinal, você não deve brilhar só no carnaval. Negro, você precisa aprender que você é, que você tem e que você está guardado pelaquele
que te fez. Você foi feito do pó da terra. Porque quando as duas mãos se unem, ela reflete no chão a sombra de uma mesma cor. Eu agradeço a Deus a minha oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado, meu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Meu pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Na verdade, nós já conversamos várias vezes sobre isso. Esse negócio de falar que preto é coitadinho, dia da consciência negra, aquilo outro e tal, enfim. Eu fui chamado para uma entrevista de esses caras de internet aí que tem milhões de seguidores, influenciador. E ele disse: eu queria te fazer uma entrevista porque a tua vida é muito bonita. Você é um preto que veio do nada e chegou aonde chegou. Falei: tudo bem, quer fazer as perguntas? Faça. Quer combinar antes? Perguntei ele: você quer combinar antes as perguntas? Ele: por que tem que combinar? Ele me chama de Jay-Z. Jay-Z é o esposo da Beyoncé. Eu dei a chance a ele: você quer combinar antes as perguntas? Aí ele: não, eu queria... Por quê? Você que sabe. Eu vou responder em cima da minha convicção. Aí ele: tá bom, vamos ensaiar aqui. Você é a favor das cotas para os negros? Não. Mas não. Porque eu não sou sub-raça. Eu não sou menos inteligente que o branco. Então é melhor a gente adiar nossa entrevista, né? É melhor adiar. Que eu vou responder tudo o contrário ao que você imagina. Não me sinto coitadinho. Não sou coitadinho. Ninguém me vê como coitadinho. Porque eu nasci para vencer. Aleluia! Glória a Deus. E o tema da festa é esse: os escolhidos. Nós fomos escolhidos para vencer. Para vencer. Eu não sei se o senhor estava nessa reunião quando o governador falou assim: ali está o doutor Marcelo. Tinha muitos pastores. Marlon estava lá? Estava esses dias? Estava, meu filho? Estava lá? O governador falou assim: ali está o doutor Marcelo. Só Deus, ele sabe o que ele conseguiu fazer para chegar até aqui. Hoje um advogado muito bem sucedido, respeitadíssimo, que inclusive faz algumas coisas para mim no mundo jurídico. Ele, todas as vezes que conversa comigo, está sempre olhando dentro dos meus olhos, sem sentimento de coitado. É um exemplo a ser seguido. Então não tem essa conversa. Teve um preto que ia falar para mim assim: doutor Marcelo, você é um preto de alma branca. Eu falei: por quê? Eu sou preto de alma branca. Isso é racismo, hein, cara? Na verdade, Deus nos escolheu. E quando você bate no peito, como disse a mensagem aqui nessa noite, que você foi escolhido, pode o pau torar, irmão. Alguém se levantar contra você, fazer o que for, vão ter que aplaudir de pé a tua vitória. Aleluia! Eu não estou nem aí. Glória a Deus. Eu não estou nem aí. Deus abençoe. Crescendo, vamos dizer: 1, 2, 3. Aplauda o Senhor pela vida do reverendo. Tchau. I love you too. Be blessed. Ah,